Você só vai começar a ganhar muito dinheiro se faturar mais de 200k por mês. Essa é a realidade. Se tem uma parada que eu gosto muito é interagir com vocês pelos comentários, entender o que vocês estão pensando, entender o que vocês estão falando, entender a opinião de vocês sobre aquilo que a gente fala aqui no YouTube. E essa semana eu postei um vídeo falando a verdade sobre vender na Shopee em 2026, né? Na verdade, essa foi a capa. O título foi A Realidade para quem está começando ou quer começar a vender na Shopee. E aí o que aconteceu, galera? Tive vários comentários aqui, né? Alguns positivos, alguns negativos. Mas a gente vai ler alguns comentários aqui, vai debater um pouco. Eu tive a ideia de gravar esse tipo de vídeo aqui para trazer para vocês, tá bom? Um amigo comentou aqui, ó. O nome dele é Nós Dizemos Que Sim, o Nós Dizemos Que Sim, né? Porque eu acho que não pode acento. E ele comentou: você só vai começar a ganhar muito dinheiro se faturar mais de 200k por mês. Essa é a realidade. Pouquíssimas pessoas vão conseguir lucrar muito com pouco faturamento. O brasileiro sempre tentando achar uma solução mágica para ganhar muito dinheiro e depois quebra as pernas. É que nem a Uber quando no começo dava muito dinheiro e agora pagam para trabalhar. Marketplace é a mesma coisa. Cheio de urubus chegando para competir preços para ver quem ganha R$ 1 de lucro em produto de R$ 30. A maioria dos brasileiros fazem contas totalmente erradas porque brasileiro não é bom com matemática. Bom, essa parte até concordo com ele, né? Mas tem muita coisa que ele falou aqui que não, assim, não necessariamente seja uma regra, tá bom? Infelizmente existe realmente muita gente que ele citou no comentário como urubu, que infelizmente não sabe trabalhar, né, com a plataforma, com o marketplace, e acaba querendo lucrar 2, 3, R$ 1 em produtos para vender na quantidade, enfim, realmente o que ele falou faz muito sentido, tem essa questão, porque os preços estão ficando cada vez mais competitivos e quem já está no mercado há muito tempo tem facilidade com alguns certos tipos de produto e, assim, já tem o produto ali, às vezes aceita receber R$ 2, R$ 3 de lucro daquele produto ali porque é um produto que vende muito, né? Mas agora uma pessoa que está começando do zero, do nada, não tem nenhum estoque, assim, aceita trabalhar com produtos de margem baixa. Eu já falei muito sobre isso aqui com vocês. Quem está começando sempre busca trabalhar com produtos com margem alta. Ah, Estevam, mas é difícil achar. Sim, é difícil achar. Da mesma forma, também é difícil trabalhar 8 horas, 9 horas do seu dia. Também é difícil sair de casa às 5 da manhã e chegar às 10 da noite. Porque tu passa 2 horas no ônibus indo, 2 horas no ônibus voltando. Depois trabalha 8 horas. Então, assim, é difícil. Também é difícil tu se matar no sol trabalhando de moto-Uber, de Uber. É muito difícil, galera. É muito difícil, mas tu precisa entender o que é difícil para você e o que você quer de projeção da sua vida. Então é difícil, mas tem como. Como? Tem que procurar, tem que trabalhar, tem que estudar sobre os produtos, tem que procurar realmente a fundo fornecedores, fabricantes, tem que mandar mensagem, tem que entrar em contato, tem que negociar. Não é fácil, galera. Não é simplesmente pegar o produto na prateleira ali do mercado, do amigão, colocar lá e vai vender. Não é assim que funciona. Mas a realidade que ele tá falando é que realmente existe muita gente que trabalha dessa forma, tá bom? Vamos continuar lendo aqui, tá? Aí alguém respondeu para ele assim, ó. Deixa eu achar aqui o comentário. Alguém respondeu para ele assim, verdade, R$ 30 para lucrar R$ 1. Porque eles continuam, eu não sei. Ontem eu vi um vídeo do cara falando que para ele começar a viver do marketplace, ele precisaria vender R$ 500 mil por mês. Alguém comentou isso daí, foi o Renatinho e Vídeos, o nome. Aí teve um amigo aqui que comentou o seguinte, o Luke Fiorentini. Os comentários dele foi até bacana e foi bem coerente com o que a gente pensa. Ele comentou assim, negativo, mas em alguns casos, a depender do nicho, você tem razão. Vale lembrar que é utópico achar que começar sem dinheiro te rentabiliza lucro de forma rápida e com resultado expressivo. A verdade é que você vai precisar de um capital para gerar o dinheiro sem dependência de quebra, principalmente de estoque. Dito isso, a conta é básica. Não pagando impostos, com custos mínimos em casa e etc., eu estimo, deve ser estimo, né? Tá estilo, mas deve ser eu estimo um lucro bruto de 30%, 35%. Ou seja, a conta é básica. É fácil vender 30, 50k. Você simplesmente tem um volume muito baixo de pedidos diários. Considerando o ticket médio, vai te sobrar uns 5, 6k, mil, né, que ele está querendo dizer. E ele disse, 1 ano fazendo isso e crescendo a empresa, enquanto os custos são menores,
Mas vale lembrar, produtos exclusivos e bem estudados, ou seja, exatamente o que eu acabei de falar. Não é só achar produtos, colocar lá e achar que vai vender. São produtos exclusivos, são produtos que você tem que ter o trabalho de busca, de procurar. E é isso que ele fala, são produtos exclusivos e bem estudados. Não adianta seguir modinha. O que seria seguir modinha, ao meu ponto de vista? Tem muita gente na internet que fala para você, por exemplo, vende meu produto, faz isso, vende aquilo, vende aquilo. Não. Você precisa achar esse tipo de produto, você precisa ter esse feeling de procurar, achar, estudar, negociar, tudo isso aí entra em conta na hora de você achar um produto que valha realmente você trabalhar. Beleza. Aí eu respondi, né? Eu respondi assim, ó. Gente, vocês estão perdendo a linha. A média salarial do Brasil é de R$ 3.500. Se eu fui pesquisar, tá, gente? Eu não sabia, não. Eu fui pesquisar. A média salarial do brasileiro é de R$ 3.500. E aí eu disse assim, ó, apenas 16% da população ganha mais do que R$ 5.000 por mês. Também pesquisei. Apenas 16% da população mundial, brasileira, perdão, ganha mais de R$ 5.000 por mês. Menos que 7% da população brasileira ganha mais de R$ 10.000, ou seja, menos de 7%. Se eu não me engano, é 6,2% da população brasileira ganha mais de R$ 10.000. Aí eu comentei, sério que vocês acham tão ruim uma operação pequena, de um ano faturando 50 mil por mês, com uma margem de 20%? Isso é basicamente 10 mil de lucro. Aí eu falei, sério? Quando vocês normalizaram isso ser pouco? Sem contar uma margem gigantesca para crescimento a longo prazo. Que trabalho ou emprego permite isso? Esse foi o meu comentário. Aí o mesmo amigo que comentou aquilo que eu falei que tinha sido lúcido, ele comentou. Galera, eu tive que abrir aqui no meu PC, porque por algum motivo no meu celular não estava dando para achar o comentário dele, tá? Mas ele disse assim, o problema é que você não controla mercado. Excelente, a gente não controla mercado. Ainda que seja rentável, você não segura o crescimento. Com isso também vem mais gasto, vem imposto, diminuição do lucro, se não souber gerenciar. Estou simplificando bem aqui. Mas sei bem o que é isso. Óbvio que é ótimo não depender de ninguém, mas tem que conscientizar o povo de que vai ser muito difícil. Exatamente o que a gente faz aqui, né, galera? A gente não fala que é fácil, a gente fala que é difícil realmente. Fala que é um trabalho como qualquer outro. É exatamente isso que ele está falando. Não é fácil, é um trabalho. É uma parada que é difícil, tá? Ainda mais para a cabeça ali, aquela pessoa que está por trás de tudo. Controle de estoque, controle de gasto, financeiro, isso realmente é muito chato, muito difícil, tá? Aí ele diz, um dia você acerta em um produto, em um mix e faz grana 2, 3 meses. Outro dia você pode perder. Exatamente, às vezes a gente acerta no produto, vende muito, às vezes a gente erra um produto, fica o estoque parado aí, não tem como reinvestir aquele valor ali. Outro dia você pode perder, não somente por erro seu, mas até por mudança nas plataformas. Galera, é exatamente o que está acontecendo aqui agora. A Shopee hoje em dia, infelizmente, parou de vender muito, tá? Acho que a galera tá migrando muito pro TikTok, né? O público comprador tá migrando muito pro TikTok, para outras plataformas. Então, infelizmente, está acontecendo, vem acontecendo bastante. Então, isso que ele falou é uma realidade. Também tem questões de taxa da plataforma. Às vezes a plataforma nada aumenta as taxas, enfim, tudo isso aí conta, tá? Ele falou aqui, ó. Em um trabalho CLT, a depender da empresa, ainda que a pessoa ganhe pouco ou igual, ela tem mais segurança. Isso é fato. Então temos que vender o sonho, mas não podemos fechar os olhos para os pontos que acontecem no próprio ramo. Cara, perfeito comentário desse amigo aqui, ele traduziu tudo aquilo que a gente defende aqui no canal, né? E ele falou ainda mais, ó. Outro ponto que eu questiono é, estou nesse ramo há 8 anos, me mostre 10 sellers que vendem 50k a margem líquida de 20%. Se for a margem de contribuição, faz sentido. Se for líquido, é quase possível hoje. Somente importando algo mais específico e olhe lá. A teoria ela é linda. A prática de mercado não funciona dessa forma. E aí, foi o que eu respondi para ele antes de dar minha opinião aqui no vídeo, tá? Eu respondi para ele assim. Muito bom seus comentários e ponto de vista, irmão. Parabéns. Os 2 cases reais de pessoas que eu conheço que faturam mais de 100k por mês vendendo, sendo revendedores, né? Ou seja, revendendo, eles possuem uma margem de contribuição de 18% a 28% na operação deles. Fazendo em casa a operação, se pagasse aluguel seria pior, óbvio. Então, por exemplo, essas pessoas trabalham de casa, então a margem líquida vai ser maior. Se trabalhasse pagando o aluguel de um galpão, de alguma coisa assim, a margem líquida seria menor. Aí eu falei, eles têm 2 funcionários,
e levando isso em consideração, realmente a margem líquida cai. Mas não chega a bater 10%, que foi o que ele falou, tá bom? Assim, eu não sei se essas pessoas que eu citei têm uma margem líquida acima de 20%, porque eu não estou dentro do trabalho da pessoa ali. Mas eu acredito que não seja uma margem líquida abaixo de 15%, porque seria uma coisa muito ruim. Imagina você faturar 100 mil reais e segurar 15, 13 de lucro. Aí se a margem for abaixo de 10%, 9 mil de lucro com faturamento de 100 mil reais. Sabe, eu acredito que a pessoa, pela inteligência que a pessoa que eu conheço tem, ela não estaria trabalhando dessa forma, tá? Mas é aquilo, vai de pessoa para pessoa. Ainda assim, como você mesmo ressaltou, existem muitas variáveis que tornam esse processo muito complicado, que ainda assim, na minha opinião, é uma situação bem melhor que 80% da população brasileira. Enfim, galera, o que aconteceu aqui? O amigo está falando aqui que ele não acha possível achar pessoas, sellers, né, as pessoas que vendem 50k com uma margem líquida de 20%. Galera, eu já acho ao contrário, tá? Eu já acho muito possível. Eu acho que 50 mil ainda é uma operação muito enxuta. Então, os gastos eles podem ser cortados. Então, por exemplo, uma operação de 50 mil, muita gente trabalha de casa. Eu conheço muita gente que com uma operação de 50 mil trabalha de dentro do quarto. Porque às vezes trabalha com produto que não ocupa muito espaço, às vezes trabalha com produtos fáceis de manuseio. Então, eu não acho que com uma operação de 50 mil apenas mês, essa pessoa acaba tendo uma margem líquida menor porque tem custos extras, né? Eu acho que não seja o caso. Agora, a gente precisa entender que uma pessoa que tem um faturamento de 50 mil também, ela não precisa de funcionário, é meu ponto de vista. Eu acredito que até 50 mil de faturamento no mês, a pessoa ainda não precisa de um funcionário, tá bom? Se a pessoa trabalha só com aquilo dali. Agora, se a gente tem um faturamento maior que 50 mil, e aí entra a questão que ele falou ali, né? A gente precisa entender a diferença de margem líquida e margem de contribuição, né? A margem de contribuição, ela não vai contar ali impostos, não vai contar funcionários, não vai contar aluguel, não vai contar luz e água do espaço que você tem ali extra para trabalhar. E aí, por exemplo, uma operação que trabalha com produtos de grande porte, que ocupa muito espaço, que passou já de 100 mil, que tem funcionário, aí realmente fica muito difícil, porque vai precisar ter um lugar, ter um aluguel, vai precisar ter um custo bem mais alto ali para ter uma operação funcionando, tá bom? Então, isso que ele falou faz muito sentido. Mas eu acho que até 50 mil ali é uma operação bem enxuta, eu acho que dá sim para manter ali uma margem de pelo menos 20%, tá? Pelo menos as pessoas que eu conheço que são próximas a mim, que trabalham mais tempo que eu, que tem uma operação aí com mais ou menos essa quantidade de vendas aí, eu sei que eles têm uma margem parecida. Então, galera, não acho impossível não, tá? Levando em consideração que, por exemplo, vou levar aqui para a calculadora porque de cabeça eu não sei. Então, vamos lá, ó. Vamos supor que tu tem uma operação aí de 50 mil de faturamento. Faturamento não é lucro, tá? 50 mil menos... Nem vou botar menos, vou botar aqui, ó. Vou botar 15% de 50 mil. Daria 7.500 de lucro, uma margem líquida, tá bom? Trabalhando de casa, sem funcionário, sozinho, ainda ali sendo MEI, não tendo imposto muito alto, enfim. 7.500 aí de margem líquida. Se a gente aumentar de lucro, né? Se a gente aumentar essa margem aí para 20%, que é o que a gente fala no vídeo, no comentário ali, já é um lucro de 10 mil reais. Então você precisa vender 50 mil para ter um lucro de 10 mil reais. Aí foi o que eu falei, que eu não acho algo ruim, muito pelo contrário, eu acho que, na verdade não é nem o que eu acho, né? Os dados que a gente tem aqui, ao qual diz que menos que 7% da população da brasileira ganha mais que 10 mil reais. Então, por exemplo, se tu tem uma operação aí que fatura 50 mil, com a margem de 20%, você tá melhor do que 93% da população brasileira, né? Que só são 7% que faturam mais de 10 mil reais. E galera, não sou eu que estou falando, tá? Se a gente for para os comentários desse mesmo vídeo aqui, ó, eu vou deixar todos os comentários aqui para vocês, tá bom? Se a gente for para o comentário desse mesmo vídeo aqui, tem uma pessoa que comentou, ó. Deixa eu ver. Essa menina que comentou. Deixa eu ler o que ela falou. Carla Caroline Carvalho, deve ser Gonçalves. Enfim. O povo entra na Shopee iludido, pensando que é fácil. Você está sendo bem sincero no vídeo. Aí ela fala, eu abri minha loja também sem estoque, com 3, 4 dias pela primeira venda.
Só um cliente comprou 5 produtos iguais, fiquei no pânico na hora que recebi a notificação. Mas fui correndo no fornecedor, comprei alguns produtos, bem poucos, e fiz um mini estoque. Aí ela falou, quanto à etiqueta, eu imprimi na papelaria aqui perto de casa mesmo, depois foi abençoada com uma impressora, estou com 5 meses de loja, ainda subindo degrauzinho por dia, vendo produtos muito baratinhos e o lucro é baixo, mas ainda assim prefiro trabalhar em casa do que ficar preso ao CLT. Mas como você citou, eu preciso entrar todos os dias, pesquisar preço, estar online, responder dúvidas de clientes, enfim, precisa ter disciplina como qualquer outro trabalho. Aqui, ó, o exemplo perfeito do que a gente está falando nesse vídeo aqui. Parabéns, Carla. Eu falei Carol, acho, né? É Carla Caroline. Enfim, teve mais gente que comentou, teve um amigo que comentou aqui embaixo, deixa eu achar aqui o comentário dele. Achei que o comentário dele é o Jorge Mota. Ele falou, eu sou vendedor no Mercado Livre, tem 6 meses só. Comecei com 6 mil, hoje já faço 30 mil por mês. Ou seja, ele tinha um caixa ali, né, de 6 mil para começar, então isso foi muito bom para ele. Mas olha o que ele falou, em 6 meses de loja, ele já faz 30 mil por mês. E aí, vamos lá, para a calculadora. 30 mil por mês. Vamos supor que ele tem uma margem ali de 15 mil. 15% de 30 mil. Ele tem aí 4.500 de lucro. É quase o valor inicial de investimento nele. Ele tinha 6 mil para investir. É isso com uma margem de 15%. Se ele tiver uma margem maior, vamos supor aí que ele tem uma margem de 20, ele tem 6 mil, que é o valor que ele iniciou investindo. Ah, Estevão, vamos supor que ele tem uma margem baixa, sei lá, vamos supor que ele tem uma margem de 9%. R$ 2.700 com uma margem muito baixa, que eu não acredito que ele tenha, acredito que a margem dele seja maior. Só que o que a galera não entende é o seguinte, galera. Olha a projeção que ele pode ter de crescimento. É claro que quanto mais ele crescer, mais a margem vai diminuir. Mas vamos supor que ele aumente o faturamento dele para 60 mil. Com uma margem de 9%, que é muito baixa, tá? É baixa demais. Ele tem 5.400 de lucro. Enfim, galera, é assim, infelizmente tem muita gente que chora ao leite derramado, muita gente que reclama de coisas boas que a gente tem na nossa vida para trabalhar, tem muita gente que realmente acha que vai ser fácil, que quer dinheiro fácil, que entende que vai ser fácil. Não é assim que funciona. Então esse vídeo foi basicamente pra gente falar um pouco sobre isso, sobre os comentários. E, cara, o amigo comentou que precisa de faturar 500 mil para começar a ganhar dinheiro. Imagina, você com uma operação de 500 mil, e aí você tem uma margem de 10, vamos botar 10% de 500 mil, né? É o valor que o amigo lá falou, né? Que ele viu alguém falando que precisava de uma margem, que precisava faturar 500 mil para começar a ganhar dinheiro, tá bom? Então vamos supor que tu tem um faturamento de 500 mil, com uma margem de 10%, é 50 mil na sua conta. Tá ruim para você ganhar 50 mil? Exatamente. Para algumas pessoas parece que tá. Enfim, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até a próxima. Deixa um comentário aí o que você achou, tá bom? Tamo junto.